Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar o capítulo 2, falando sobre tecidos conjuntivos. Abra sua apostila na página 21. Preste atenção na explicação. Os tecidos conjuntivos são constituídos por uma matriz extracelular e diversos tipos de células. A matriz ela é composta de fibras conjuntivas, como as fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. E essas fibras estão mergulhadas numa substância fundamental amorfa. O que é essa substância? É um material de consistência variável, que é rico em ácido hialurônico, que juntamente com as fibras são responsáveis pela consistência do tecido conjuntivo. As fibras colágenas. Fibras colágenas, elas são brancas, compostas de moléculas longas e paralelas de colágeno, que é a proteína mais abundante nos vertebrados. As fibras colágenas são resistentes à tração, distendem-se pouco quando tensionadas, presentes na pele, nos ossos, nas cartilagens, nos tendões e nos ligamentos. Fibras elásticas, compostas de proteínas elásticas e fibrilina, mais delgada que as fibras colágenas e ramificadas, formam malhas irregulares de coloração amarela que conferem elasticidade aos tecidos. Ocorrem na pele e na parede dos vasos sanguíneos. Fibras reticulares são compostas principalmente de colágeno, mais finas que as outras, são ramificadas e dispostas em rede, formando um traçado firme que une o tecido conjuntivo aos tecidos adjacentes. Encontradas no baço, nos linfonodos, na medula óssea e nas cápsulas que revestem os rins e o fígado. Essa imagem representa a estrutura geral do tecido conjuntivo. A matriz extracelular do tecido conjuntivo é formada por fibras de proteínas imersas na substância fundamental amorfa. À medida que envelhecemos, a pele perde a elasticidade, porque as fibras elásticas sofrem calcificação. Os tecidos conjuntivos são classificados de acordo com esta tabela. Tecido conjuntivo propriamente dito, ele pode ser frouxo ou denso. E o denso, ele se subdivide em não modelado fibroso, modelado ou tendinoso. Depois nós temos os tecidos conjuntivos especiais. São eles: tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido hematopoético e o sangue. Tecido conjuntivo frouxo, ele preenche espaços entre os demais tecidos. Tem consistência delicada e pouca resistência. Sua principal função é dar suporte aos epitélios de revestimento, ou seja, ao tecido epitelial de revestimento. Então, vamos conhecer algumas de suas células. Os fibroblastos têm um grande núcleo, forma estrelada, retículo endoplasmático granuloso e complexo golgiense bem desenvolvidos, indicando intensa atividade de síntese de proteínas. Eles produzem as fibras proteicas, as fibras colágenas, elásticas, reticulares e a substância fundamental amorfa da matriz extracelular, ou seja, da substância que está em volta das células. Na imagem está indicado em F, essas células. Os macrófagos são células grandes, com forma ameboide, ou seja, não tem uma forma definida, originam-se de monócitos, que são células do sangue que atravessam a parede dos capilares sanguíneos e se estabelecem no tecido conjuntivo. Além de fagocitarem partículas, tem uma importância enorme na resposta imunitária, ao exporem em sua superfície fragmentos de moléculas derivadas de sua ação fagocitária. Então, são células de defesa do nosso organismo. Na imagem, você pode observar ali, essas células são grandes, e está indicado com um nome, com uma setinha.
Os mastócitos são células ovaladas com núcleo central e grânulos citoplasmáticos contendo substâncias como heparina e histamina. A heparina é anticoagulante e a histamina é a principal substância ativa nos processos inflamatórios e nas reações alérgicas. Observe esta célula sendo indicada com uma seta. Os plasmócitos são células esféricas ou ovaladas, derivadas de linfócitos do tipo B, que sintetizam, fabricam e secretam ativamente grandes quantidades de proteínas e imunoglobulinas, também chamadas de anticorpos. Observe a imagem da célula. As células mesenquimatosas são capazes de originar várias células do tecido conjuntivo. Persistem durante toda a vida do indivíduo e fazem parte da população de células-tronco do organismo. O tecido conjuntivo denso, ele é formado de muitas células com pouca matriz extracelular. O tecido conjuntivo denso tem muita matriz extracelular. Essa matriz é composta principalmente de fibras colágenas de diferentes espessuras. O primeiro tipo é o tecido denso não modelado ou fibroso. Ele apresenta fibras dispostas em várias direções, o que lhe confere resistência e elasticidade. Esse tecido, ele costuma estar presente em regiões sujeitas a pressões mecânicas, trações, originadas de várias direções, como a derme, uma das camadas da pele. O segundo tipo de tecido conjuntivo denso é o tecido denso modelado, ou tendinoso, que apresenta as fibras colágenas geralmente muito espessas e dispostas paralelamente entre si, o que lhe confere muita resistência e pouca elasticidade. Pode ser encontrado nos tendões, que unem músculos esqueléticos a ossos, e nos ligamentos, que ligam ossos entre si. O tecido adiposo, ele é formado principalmente por adipócitos. São células armazenadoras de lipídios, separadas entre si por uma pequena quantidade de matriz extracelular, que é composta de uma rede de delgadas, de finas fibras reticulares. O tecido adiposo, ele representa a maior reserva energética dos animais, contribui para a manutenção da temperatura corporal, ocupa espaço entre os órgãos, sustentando-os em suas posições e protegendo-os contra choques mecânicos. Os rins, por exemplo, têm ao seu redor uma espessa camada de gordura. Tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso forma as cartilagens que sustentam algumas partes do nosso corpo. A matriz cartilaginosa, ela é abundante e rica em colágeno, e proteínas também ligadas a glicídios. A matriz cartilaginosa, ela não é mineralizada. É formada por diferentes tipos de células, como os condroblastos, que sintetizam as proteínas da matriz, os condrócitos, que mantêm a matriz, e os condroclastos, que são ricos em lisossomos, que digerem e remodelam a matriz. E os condrócitos, eles se alojam em pequenas cavidades da matriz, denominadas lacunas. Há 3 tipos de cartilagem, que são a cartilagem hialina, elástica e fibrosa. A hialina é o tipo mais comum, tem poucas fibras colágenas e matriz homogênea. Ocorre na laringe, traqueia, os brônquios e extremidades ósseas. A cartilagem elástica tem fibras colágenas e grande quantidade de fibras elásticas na matriz, encontrada no septo nasal, pontinha do nariz, na orelha externa e epiglote. Cartilagem fibrosa, ela tem espessas fibras de colágeno, entre as quais se localizam fileiras de células cartilaginosas. É a mais resistente e está presente nos discos intervertebrais da coluna vertebral, pois que esse tipo de cartilagem, ela é capaz de amortecer cargas, pressões ao longo da coluna vertebral, evitando assim traumatismos, fraturas de vértebras. Tecido ósseo. Tecido ósseo é um tecido vivo, ou seja, o osso é um elemento do nosso corpo vivo,
Você pode observar na imagem que ele é vascularizado, ele é inervado, formado por células, né? E também por uma matriz óssea que vai dar essa constituição, né, de osso, essa rigidez que os ossos têm, ok? Ossos. Os ossos são formados principalmente por tecido ósseo, gorduras e vasos sanguíneos. Os ossos são recobertos pelo periósteo, que é uma camada de tecido conjuntivo vascularizada e inervada. Funções. Relacionam-se com a realização de movimentos, a sustentação do corpo e a proteção de órgãos vitais, como o encéfalo e a medula espinhal. A matriz óssea, ou interstício, contém sais de cálcio e fósforo e uma porção orgânica proteica, predominância de colágeno. Tipos de células, né? As células que formam o tecido ósseo. Osteoblastos produzem a parte orgânica da matriz. Os osteócitos são responsáveis pela manutenção da matriz óssea. E os osteoclastos, que são ricos em lisossomos, cujas enzimas digerem a matriz, permitindo a remodelação óssea. Destroem regiões lesadas ou envelhecidas. Nesta imagem, nós podemos observar uma estrutura básica de um osso. Então, vamos lá. Nós temos aqui as pontas dos ossos, né? Então, a gente chama das cabeças dos ossos, são as chamadas epífises, tá? Essa parte aqui, ó, das pontas, tá? Epífise. O corpo do osso, toda essa parte aqui, ó, toda essa partezinha, o corpo dele é chamado de diáfise, tá? Nas epífises, nós encontramos a medula óssea vermelha, que é uma estrutura responsável pela produção do sangue, das células sanguíneas. No corpo do osso, nós encontramos a medula óssea amarela, que é rica em gordura. Toda essa estrutura óssea, né? Toda essa estrutura de um osso tem em seu interior vasos sanguíneos e nervos, ok? Os ossos, eles podem crescer em comprimento e em espessura. A linha epifisária, ou cartilagem de crescimento, observem na imagem, ela é responsável pelo crescimento longitudinal e é substituída nos seres humanos entre 17 e 21 anos de idade por tecido ósseo. Enquanto existir essa cartilagem epifisária, né, essa cartilagem de crescimento, o osso tem condição de crescer. Então, em crianças e em adolescentes até 21 anos, aproximadamente 17 a 21 anos, né, existe essa cartilagem entre os ossos para que haja espaço de crescimento, né, de acordo com a carga genética de cada pessoa. Mais uma imagem para ilustrar para vocês a presença dessa cartilagem de crescimento nos ossos infantis e de adolescentes, né, onde ela se situa ali, que ele tenha o espaço para que haja o crescimento. No adulto, não tem mais. Então, não tem mais essa possibilidade de crescimento. Ossificação. Existem dois tipos de ossificação. A intramembranosa, que é a formação do osso no interior de molde membranoso de tecido conjuntivo embrionário. Então, um exemplo de ossificação intramembranosa é a formação dos ossos do crânio. A ossificação endocondral ocorre sobre um modelo de tecido cartilaginoso gradativamente substituído por tecido ósseo. O exemplo desta ossificação é a formação das vértebras. Temos aqui uma imagem que ilustra o esqueleto humano e suas principais divisões. Os ossos da cabeça, a coluna vertebral, as costelas e o externo, que formam o esqueleto axial, que está indicado em amarelo. Você pode encontrar essa imagem na página 27 da sua apostila. As cinturas ou cíngulos, escapular, clavículas e escápulas e pélvica, ossos do quadril.
além dos ossos dos membros superiores e inferiores, que constituem o esqueleto apendicular, que está representado em cinza. E assim chegamos ao final de mais uma videoaula. Não deixe de fazer as atividades propostas no material de apoio, de participar do fórum e da sala de aula virtual. Estamos comemorando esta semana a Semana da Pátria. Tire um tempinho durante essa semana para orar pelo nosso país. Nosso país precisa muito das nossas orações. Deus o abençoe e até mais.